Aleluia! Que a paz do Senhor esteja sobre a nossa vida. Glória a Deus por isso. Mais um romper do Aurora. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Jesus é lindo na nossa vida. Glória a Deus por isso. Quero poder compartilhar com você a respeito da palavra do Senhor. Se encontra no livro de Ruth. Fala sobre a escolha de um sacerdote e a consequência que veio sobre a sua família, sobre pessoas que não tinham nada a ver com a sua má escolha. A palavra diz que, no primeiro capítulo, que houve fome na terra de Belém de Judá, considerada como a terra do pão, uma terra fértil, uma terra próspera. De repente, a escassez chega na cidade de Belém. A terra fértil para de produzir. A terra que era próspera para de dar o seu fruto. A terra que era considerada como a terra do pão, já é neste momento então considerada como uma terra seca, uma terra infértil. E neste período que a escassez chegou para esta cidade, uma família específica, chamado o sacerdote deste lar como Elimeleque. A palavra diz que a sua esposa, chamada Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, viviam nesta cidade. Estavam habitando, eu acredito que por muito tempo, nesta cidade. Mas houve fome, houve um período de escassez no lugar da sua residência, no lugar da sua moradia, no lugar aonde ele criou seus filhos, aonde ele estava trazendo o pão para sua casa. Houve escassez. Então, mediante a toda esta luta que este povo estava prestes a enfrentar, houve uma escolha do sacerdote e do provedor desta família, Elimeleque. Ele escolhe então e toma uma decisão de sair da cidade de Belém, de Judá, juntamente com a sua família, para peregrinar em um outro lugar, em uma outra cidade. Mas quando nós ouvimos esta palavra e quando você lê esta palavra e reflita sobre esta palavra, você entende que não veio apenas para esta família, houve para toda uma cidade. Porém, esta família, o sacerdote desta família, não suportou passar pela escassez desta cidade e resolve sair do lugar do pão, lugar da prosperidade, lugar que o Senhor estava continuamente com os teus olhos e com as tuas mãos, cuidando, zelando e protegendo. Muitas vezes isso acontece conosco. Muitas vezes nós não suportamos o confronto, nós não suportamos o julgamento, nós não suportamos a calúnia, nós não suportamos o olhar de desprezo, o olhar do apontamento, e nós saímos da casa do pão para aventurar na cidade de Moabe. A cidade de Moabe, considerada como uma cidade que o Senhor não agradava, uma cidade que abominava-se diante dos olhos e do olhar e dos ouvidos do Senhor. É para esta cidade que este homem, considerado como homem de Deus, habitante da cidade de Belém de Judá, casa do pão, casa próspera, está então resolvendo sair debaixo da potente mão do Senhor para aventurar e peregrinar em um outro lugar. Sem saber este homem que não consultou a Deus, sem saber este homem daquilo que estava esperando por ele em outro lugar. E eu quero que você reflita sobre esta palavra. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado ao pensar que por causa de um confronto, por causa de um julgamento, de uma calúnia, até mesmo por causa de uma dor, você pensou em sair do lugar de pão, do lugar do conforto, do lugar da proteção, do lugar dos cuidados, que é a presença do Senhor.
Cuidado com as suas escolhas, porque não é simplesmente a respeito da sua decisão e da sua consequência, não. A palavra do Senhor diz que Elimeleque sai com a sua família para Moabe. Vai peregrinar em terras estranhas. E diante da permanência desta família na cidade de Moabe, chega o espírito da morte nesta casa. Leva Elimeleque, mas a consequência das escolhas de Elimeleque também alcança os teus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles também morrem. E fica então viúva Noemi e as suas 2 noras, que casaram-se com seus filhos, Ruth e Orfa. Recebe também a consequência da má escolha, do não direcionamento de Deus para a vida de Elimeleque. E eu quero que você reflita sobre os teus pensamentos agora, sobre o desejo que está em seu coração. E muitas vezes você tem ouvido a voz do seu coração e dito: é o Senhor que está nesta escolha, é o Senhor que está direcionando. Cuidado. Cuidado, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Não saia do lugar mesmo sendo confrontado, mesmo que está sendo confrontado pela palavra do Senhor. Sabe, porque a palavra que confronta é a palavra que liberta. Suporta, esta fase vai passar. Isto é apenas um processo para o seu crescimento espiritual. Se você não suporta passar pela escassez na casa do pão, você acha que vai suportar quando o espírito da enfermidade ou o espírito da morte te encontrar em Moabe? Pense nisso e diferente será o teu dia de amanhã. Beijo no coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Comenta, compartilha, seja usado e usada pelo Senhor para levar esta mensagem para alguém que está precisando ou a prestes de tomar uma decisão, uma escolha, sem orientação e sem consultar a Deus. Compartilhe e comenta para a glória de Deus. Deus abençoe.